Nós, com satisfação, nos encontramos para o programa Deus, Médico dos Médicos. Você é em sua casa, com a sua família, pode telefonar amigos, conhecidos, dizendo, olha, está iniciando o programa Deus, Médico dos Médicos. Mas qual é o tema que nós temos hoje? Eu estava lendo ali e vendo cirurgia bariátrica. Nossa, que nome, não é verdade? Bariátrica. Vem do grego, baris. Baris significa peso, pesado. Portanto, aquele que tem sobrepeso. Operação ou redução, então, do estômago para diminuir o peso, o sobrepeso. Mas também, o senhor sabe que baris, bareia, bari, que é a palavra grega, quer dizer também grave. Por isso, barítono. Aí vem a palavra barítono, uma voz grave. Né, que nós temos. Olha, tudo isso nós vamos aprendendo, mas hoje o nosso tema é sobre a redução do estômago em vista do peso que a pessoa tem, o sobrepeso, a pressão que é exercida. A palavra também significa pressão. E nós temos conosco aqui um médico especialista no ramo, Dr. José Afonso Salé. Muito prazer em vê-lo, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, padre. Obrigado pelo convite e espero que nós tenhamos um bom tempo para discorrer sobre esse tema que motiva tantas discussões e tanta preocupação de todas as entidades de saúde do mundo, já que a obesidade hoje é um problema endêmico, começou no final do século XX e desenha-se uma situação extremamente preocupante nesse início do século XXI. E nós vemos que o senhor esteve em diversos países onde esse problema, ou vamos dizer, onde existe esta questão. E eles procuram também soluções, não é verdade? Quais foram os países que o senhor esteve para, juntamente com os médicos daquelas regiões, estudar esta questão? Olha, nesses últimos 5 anos, nós desenvolvemos um trabalho em vários países da Ásia, ajudando na formação de grupos de colegas cirurgiões especializados na cirurgia da obesidade, ou na cirurgia bariátrica, como o senhor bem frisou. E com ênfase especial a formação de equipes interdisciplinares, onde envolvam profissionais da área da saúde, que sejam endocrinologistas, psicólogos, nutrologistas, especialistas em mudança comportamental. E o que é interessante que logo no início do trabalho, assim que me convidaram, até por uma questão de desconhecimento, a minha interrogação pessoal era, mas tem muito obeso no Japão, na China? A gente tem uma ideia de que eles têm um hábito alimentar extremamente salutar, tem um perfil genético de não obeso. Mas, na verdade, indo até lá e estudando as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, a gente viu o quanto isso estava Porque a porcentagem é pequena, mas a população é enorme. Exato. E, portanto, se torna um número bastante grande. Né? E tem alguns desvios do padrão asiático, por exemplo, a população indiana, que hoje é mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, em torno de 4% são obesos mórbidos. 20% tem sobrepeso e desses em torno de 30% tem diabetes tipo 2 relacionados à obesidade. Então, é um problema de saúde pública muito importante. Obesos mórbidos. O senhor defina melhor o que significa para todos nós que estamos aí curiosos, né? Na verdade, a classificação determinada pela Organização Mundial da Saúde entre pessoas de peso normal, sobrepeso ou em diferentes níveis de obesidade é determinado pelo índice de massa corpórea, que é uma continha simples que a gente faz dividindo o peso da pessoa pelo quadrado da altura. Se esse número dá entre 25 a 30 é sobrepeso, entre 19 a 20 é peso normal. E a partir de 30 até 35 é grau 1, grau 2, 35 a 40 e maior que 40 é o grau 3, o que chamam vulgarmente de obesidade
mórbida. Por que o mórbida? Porque normalmente esse grupo de pessoas que tem índice de massa corpórea acima de 40 já trazem consigo uma série de doenças associadas à obesidade, cujas principais a destacar a hipertensão, diabetes, que o grande problema da obesidade não é um problema puramente estético. O grande problema da obesidade é as doenças associadas que ela carrega junto e o dano que isso causa em qualidade de vida e tempo de vida para essa população. Quando nós falamos de cirurgia bariátrica ou redução do estômago, quais são os tipos, vamos dizer assim, de operação ou de cirurgia que é realizado, vamos dizer? Quais tipos temos? Olha, na verdade, a gente tem 2 princípios básicos e daí derivam algumas técnicas. Tem 5 técnicas que são consagradas no mundo inteiro, recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, que se aplica aqui no Brasil e nos demais países em centros de referência. Uma técnica baseia-se só na gastrorestrição, ou seja, reduzir o tamanho do estômago, tentando fazer com que o paciente com o estômago reduzido, ou por grampeamento, ou pela colocação de uma banda gástrica ajustável, que é um anel de silicone, ele consiga comer menos quantidade, menos volume de alimento e tenha saciedade precoce. E as outras técnicas associam normalmente um procedimento gastrorestritivo, mais um desvio do intestino delgado, ou a derivação intestinal, o que os americanos chamam de bypass. Objetivando com isso, além de induzir a saciedade precoce, diminuir a capacidade de absorção do alimento que é ingerido. Então, obviamente que esse segundo tipo de cirurgia tem um efeito mais radical em termos de emagrecimento e traz com ele alguns efeitos colaterais que precisam ser monitorizados, reposição polivitamínica e etc. Eu não coloco grampo no estômago de um paciente meu, obeso, e mudo a cabeça dele. Eu estou ajudando com aquela cirurgia ele realizar uma proposta de mudança comportamental que tem que ser dele, não minha ou do grampo que eu utilizo. Então, esse trabalho é muito importante. Então, padre, baseado nisso que a gente tem em centros de referência, é assim, a gente tem menos de 1% de complicações cirúrgicas da obesidade que levem o paciente a risco de vida ou de morte, não é? E um índice de mortalidade deve ser abaixo de 0,5%. Então, os serviços e centros de excelências que são designados pelas sociedades médicas ao redor do mundo todo, miram esse alvo, ou seja, nós temos que ter na balança uma coisa muito clara. O risco do nosso tratamento tem que ser muito menor do que o risco do paciente continuar obeso mórbido, como o senhor falou. Exatamente. Mas nós diríamos que alguns até se submetem a esta cirurgia, não tanto por uma necessidade, causa de saúde, etc., mas com uma preocupação um tanto estética. Existe e realmente há soluções que são satisfatórias. Isto seria necessário ou talvez só um exercício, alimentação, controle alimentício? Perfeito. O que o senhor me diria? Excelente pergunta. Olha, na verdade, assim, as equipes médicas não estão liberadas para operar quem eles querem operar ou o paciente que quer ser operado de obesidade. Existe um protocolo que é definido pela Organização Mundial da Saúde e que depende de 2 variáveis. Um é o índice de massa corpórea, que nós comentamos anteriormente, e a outra é presença ou não de doenças associadas. Como o senhor pode ver, poucas coisas em medicina são tão objetivas, tão lineares, matemáticas. Quer dizer, quando indica cirurgia, quando esse paciente tem mais de 35 de índice de massa corpórea, alguma doença associada... Há necessidade realmente de ser operado, de uma cirurgia. Existe... E não simplesmente por um motivo estético. Exato. E veja bem, isso não quer dizer que o paciente tenha que ser operado. Existe uma indicação médica. O livre-arbítrio do paciente é soberano. Quer dizer, o paciente procura a gente no consultório, vê, examina, faz o cálculo, tem 40 de índice de massa corpórea, mais diabetes tipo 2. É um paciente que não tem a menor dúvida que tem indicação de tratamento cirúrgico. Mas a equipe médica só deve entrar na conversa ou nos detalhes da cirurgia se o paciente vem lá disposto. Não é? E nós, daqui a pouco, vamos ver um jovem que fez uma operação de redução do estômago e emagreceu
60 quilos. Daqui a pouco nós vamos vê-lo. Mas agora nós gostaríamos, antes de vermos esse jovem e o resultado, como que ele se colocou após a operação e tendo diminuído o seu peso, sobrepeso, nós perguntaríamos, e o Sidney? O Sidney muitas vezes está presente, mas olha que faz um bom tempo que não comparece. Nós sentimos a falta dele. Mas, pelo que eu saiba, ele enviou algumas perguntas ao nosso médico, Dr. José Afonso. Sidney, seja bem-vindo, ou menos, através dessa entrevista. É uma alegria sempre tê-lo e ouvi-lo. Vamos ver as perguntas do Sidney. Bom dia, meu amigo Dom Fernando Figueiredo. Bom dia, Dr. José Afonso. Parabéns pelo tema de hoje, muito importante, a obesidade. A obesidade hoje é um problema de saúde pública. No passado, o país, o mundo inteiro tinha um problema de desnutrição e hoje a obesidade causa mais problema do que a desnutrição. Então, muito importante. Mas, doutor José Afonso, eu tenho 3 perguntas para fazer para o senhor. Uma é a meu respeito. Eu tenho 1,65 m, pesava 105 quilos. Hoje, graças a Deus, com o regime, com umas caminhadas, um pouquinho de exercício, estou pesando 94. Qual seria o meu peso ideal? Se o senhor puder recomendar, eu vou batalhar para chegar lá. A segunda pergunta seria sobre as pessoas que querem fazer a cirurgia de estômago, da redução de estômago. Eu vejo que pessoas não muito obesas, por questões estéticas, querem fazer. Quando é recomendado que uma pessoa deve fazer uma cirurgia de redução, que avaliação que ela tem que fazer, enfim, todas as instruções que o senhor puder dar aí para uma pessoa que queira fazer uma cirurgia de redução do estômago. A terceira pergunta, doutor José Afonso, está relacionada ao meu ramo de atividade. O senhor sabe que eu vendo medicamentos aqui na Ultrafarma e hoje está uma polêmica entre a Anvisa e os médicos endocrinologistas. A Anvisa quer proibir a venda de emagrecedores, os médicos acham que tem que manter, que tem que ter um controle mais rigoroso e eu gostaria de saber a posição, até porque eu, em todos os meus comerciais, todas as vezes que eu falo da Ultrafarma, o que eu falo, só use medicamento com orientação médica, não tome medicamento sem falar com o seu médico e principalmente medicamentos controlados. Qual seria a posição do senhor com relação aos emagrecedores? Eu aguardo aí as respostas e desde já agradeço aí a participação do senhor e um bom dia a todos e um bom domingo. E Dom Fernando, logo, logo eu vou estar aí com o senhor. Eu sinto muita saudade, Dom Fernando. Fica com Deus. Fica com Deus, Sidney. E, bom italiano diz, aspetto. Espero que ele logo esteja aqui conosco. Mas a primeira pergunta era qual o peso ideal? 1,65 m? 94 quilos ele pesa. O que o senhor me diria? O peso ideal baseado na relação peso-altura, uma maneira muito simplista de fazer o cálculo é pegar os 2 últimos dígitos, em média, esses 2 últimos dígitos dá a quantidade de quilos que essa pessoa teria que ter para estar dentro de níveis de peso normal. Então o Sidney tem uma altura de 1,65 m, o peso ideal dele varia entre 65 a 70 quilos, ou seja, ele está com sobrepeso aí em torno de 20 quilos, embora já tenha melhorado. Mas definitivamente ele não é um candidato à cirurgia de redução do estômago. Eu acho que ele deve continuar com atividade física, com os cuidados com a alimentação. E é interessante que nós não chegamos a comentar ainda, mas existe uma técnica nova que está se desenvolvendo e uma já é bem estabelecida, que são os procedimentos que a gente chama de endoluminal, ou seja, criar fatores que reduzam o tamanho do estômago sem cirurgia, por endoscopia. Uma consagrada que nós já utilizamos no Brasil há 11 anos, inclusive trouxemos essa técnica, coordenamos o protocolo junto ao Ministério da Saúde, é o balão intragástrico, que é uma prótese de silicone que é insuflada no estômago. Aliás, o livro seu... Exato, esse livro é um guia médico dessa técnica. Então,
talvez possa ser uma alternativa para pessoas como o Sidney, que estão com sobrepeso ou obesidade grau 1, mas que estão longe de ter indicação de tratamento cirúrgico da obesidade. Pode ser algo mais. A outra pergunta que como classificar a necessidade do paciente em fazer cirurgia? Quer dizer, quando indicar a cirurgia? É a premissa, o protocolo do Ministério da Saúde. Índice de massa corpórea maior ou igual a 35, tipo uma pessoa de 1,70 m com 115 quilos, que tem